Então, estamos de volta com a segunda parte, né, cara, do Desconstruindo 15, sobre o universo do Batalha do Apocalipse, do Filhos do Éden. Continuamos com o Shimu, com o Rex, com o Andrés e, claro, com o Eduardo Spor. Vamos falar agora sobre... Vamos recapitular. Recapitular exatamente todos os 3 livros, né, cara? Na verdade, assim, a ideia inicial do programa era só fazer recapitulação, mas, pô, a gente falou tanto da gênese do que a gente criou. Ficou tão legal, né, cara? Ficou maneiro. Dividimos em 2 aqui. E atenção, hein? Muita atenção. É spoiler que não acaba mais, hein? É verdade. Curte se você já leu os 3 livros. Se você é macho... Não foi falta de aviso. Se tu é macho, mas macho pode ser mulher, homem ou travesti, não importa. Macho no sentido de... Destemido. Aguenta o rojão, meu filho. Isso aí. Fique conosco, beleza? Vamos nessa. O que um renegado pode fazer contra nós? Deus está morto. O arcanjo Miguel está reunindo suas forças no plano etéreo. Eles atacarão quando soar a última trombeta. Esta guerra não é minha. A guerra virá até você, quer queira ou não. Nem pense em me seguir, renegado. Uma nova ordem se levantará. Este exército de anjos tem um objetivo: destruir a raça humana para sempre. Você precisa guiar os rebeldes à fortaleza de Sion. A unidade dos arcanjos ruiu. É a nossa última chance de invadir Sion. O apocalipse chegou. É o fim da humanidade. Você é o único que pode enfrentar os arcanjos. Os outros renegados estão mortos. Ele não vai sobreviver. Os rebeldes têm que resistir. Eles vão. Esta é a maior de todas as batalhas. Quem vencer governará o universo. Então, cara, vamos agora nesse bloco, vamos chegar pelo que a gente combinou de gravar esse podcast, né, cara? Qual é o objetivo desse episódio? Que é realmente dar uma relembrada em toda a saga, tudo que o Eduardo escreveu nesse universo. Vamos começar, lógico, com o primeiro livro, com a Batalha do Apocalipse, uma recapitulação básica dela. Vamos lá. Cara, assim, primeiro eu vou falar por mim. Eu achei foda, não sei se era a tua ideia já realmente lançar a batalha e depois lançar outros livros, mas é muito foda tu começar pelo final, sabe? É sério, porque é um bagulho grandioso. Não, concordo. A batalha ela é grandiosa. Você lê aquilo, cara, tu tá vendo o destino do mundo ali, né, cara? E ganha o leitor de uma maneira que, porra, é uma grande saga. E depois, quando tu volta pros outros livros, tu vai uma coisa mais mundana. Eu não sei, se pra mim, essa sensação, cara, de tu ler um negócio puta épico logo de cara, te trouxe pra aquele universo, cara, que tu aí sim, tu vai querer explorar mais, vai querer conhecer mais sobre aquele universo. A sensação que eu tenho é exatamente o que o Cabelo falou. Você tem aí um momento decisivo na existência da humanidade, do mundo. Você tem uma história épica, digna dos heróis gregos. De repente você é introduzido a uma coisa mais... É exatamente o que o Cabelo falou, mais mundana, a personagens com uma identidade mais humana, detalhes que não são explicados na batalha e que você, terminando a trilogia do Filhos do Éden, elas fazem sentido, né? O que eu sinto, cara, na batalha é que é o seguinte, lá tá acontecendo o evento final, né? Que eu também compartilho com vocês que eu gosto desse lance de não linear, eu acho bacana. Então, mas ali a picture, né? O negócio é tão macro que é mais ou menos como o Andrés falou, não dá pra explicar todo mundo as nuances das coisas, enfim. Aí quando vai pros outros livros, aí você vê, dá aquela baixada, né? Aí foca mais, né? Sabe a sensação, desculpa te interromper, Shimu, sabe a sensação que eu tenho? É que a trilogia Filhos do Éden é como se fosse quase um diário particular onde você tivesse informações, não que você não tenha coisas na batalha, mas você tivesse informações que não são relevantes, mas são relevantes porque a batalha aconteceu, entendeu? Sim, porque na batalha do Apocalipse acontecem coisas de escopo universal, né, cara? Mas de grandes coisas é feita de pequenos movimentos. Pequenos movimentos que estão o Orakim, o pessoal do Filhos do Éden, Daniel, que eles estão responsáveis por isso. O somatório daquelas pequenas coisas faz uma diferença grande no
no big picture da coisa. Eu acho que a batalha, ele realmente monta esse universo, porque assim, voltando ao RPG, sei que não tem nada a ver, já ficou no outro bloco, mas assim, é uma coisa que eu tenho dificuldade no RPG, jogar Dragonlance, jogar Senhor dos Anéis, porque a história que já foi contada. Talvez... você não consegue imaginar nada tão grandioso, né? Exato. E eu acho que a Batalha do Apocalipse, poderia acontecer isso, mas o universo, depois tu mostra isso nos outros livros, que ele é extremamente rico. Tu criou um universo muito rico. Aí que tá, assim, eu te agradeço, acho maneiro, mas aí que foi tudo que a gente falou antes, na verdade não fui eu que criei. Assim, só uma parada aqui, foi eu que criei sozinho, né? Então, assim, eu acho que o Batalha tem essa característica que vocês acabaram de falar, porque foi uma parada assim, cara. A minha missão no Batalha do Apocalipse foi pegar tudo isso que o Nego inventou, coisas que o Shimu inventou, coisas que o Andrés inventou, coisas que 1000 pessoas que, enfim, não vale dar nomes porque vocês às vezes não conhecem e tal. Então, eu fui, na verdade, um editor da história, né? Assim, eu peguei a história e editei ela pra seja construir. humilde, não seja tão humilde. Mas eu não é humilde, por aí não. Dudu pagando de humildão. Não, humildão, tô falando que eu tinha fragmentos, né? Tanto até que, assim, eu comecei a escrever a Batalha do Apocalipse da primeira vez de uma maneira cronológica. Comecei a ficar maluco. Olha, não dá pra falar tudo. Se alguém pode falar sobre isso, sou eu, cara. Porque eu vi todas as fases do Batalha do Apocalipse. Eu li quando eu vi a primeira versão que o Dudu escreveu, como o Dudu mudou a história, como o Dudu foi. Foi um processo. O primeiro livro, eu acho que foi foi o grande bolo, né? Foi a tentativa do Dudu de pegar várias coisas, vários elementos, coisas que eu li com o Eduardo, coisas que outras pessoas liam com o Dudu também, e falar, pô, Eduardo, muda isso aqui tá exagerado, porra, foca mais nisso. E aí foi uma construção, cara. O que a gente tem hoje, que depois da Batalha do Apocalipse, que são os outros livros, foi quando o Dudu conseguiu acertar a receita, falou, pô, agora esse é o caminho que eu vou fazer. Mas a Batalha do Apocalipse, eu tenho mais carinho por isso, assim, por ele, inclusive, foi porque eu vi todo o processo, sabe? Desde a luta do Dudu de tentar ver uma editora, Dudu correr atrás, mostrando o livro, levando, não desistindo desse conceito de sonho, de ideia, sabe? Tentar levar isso adiante. Isso é que foi legal. Então, o resto se fez pela conquista da Batalha do Apocalipse. Então, tem esse carinho especial, assim. Por isso que, pra mim, é o melhor por isso, pelo que ele construiu depois. Uma coisa que vocês comentaram agora, que eu achei genial, o fato dele ter bastante flashbacks. Isso deu uma enriquecida e isso contou a história de uma maneira... Tu não ficou só no presente da batalha em si. O flashback me deu essa possibilidade de construir uma linha temporal do presente, né, digamos, não no futuro próximo, mas digamos do presente, e aí contar as histórias a partir de quando a situação ia aparecendo. Então, por exemplo, o primeiro flashback que tem no Batalha do Apocalipse é um flashback muito curto, né, começa no Cristo Redentor e tudo mais e tal, aí encontra o Orion, o Ablon tá lá, encontra o Orion, e aí tá lá o Apolion, que a gente já falou isso aqui, falou antes, se estranham e tal, aí já o primeiro flashback já é voltando no tempo pra mostrar como é que começa essa briga entre o Ablon e o Apolion. Aí volta no tempo, tem uma porradaria no céu e tudo mais e tal. Mas assim, todos os flashbacks são à luz das coisas que vão acontecendo no presente, entendeu? Então foi uma maneira que eu consegui, cara, de tentar contar a história, porque senão ia ficar maluco. Se eu começasse desde a criação do universo e fosse até o Apocalipse, imagina a loucura. Foda, né? Coisa de maluco, né? Mas eu só acho interessante linkar com o que o Rex falou, que ele acompanhou todo o processo, levou vários anos, né, de eu fazendo isso, porque foi, cara, tipo assim, foi realmente tentativa e erro. Foi o fato de eu não conseguir escrever daquela forma, portanto eu me adaptei e encontrei uma outra forma de narrativa, sabe, cara? Os flashbacks, o que eu acho legal deles é isso, ele explica bem o personagem, né, cara? Tu começa a dar profundidade no personagem através dos flashbacks. Dentro da leitura, né, existe a ordem cronológica, existem a ordem em qual os livros foram lançados, e eu consegui perceber uma mudança, eu não sei se isso foi proposital, mas eu consigo ver uma mudança na narrativa das coisas. Quando eu li o Deus de Atlântida, eu falei, bacana. Ele é um livro que, se você começar a ler, ele vai deixar várias dúvidas, várias coisas. Mas o que tá acontecendo aqui e tal? O Anjo da Morte, pra mim, ele meio que sela essas minhas questões, no sentido de maturidade dos personagens, e o arco não termina porque eu não li o terceiro. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo eu tendo lido a Batalha do Apocalipse antes, eu consigo entender uma cronologia na escrita. Eu não sei se isso tá muito claro o que eu tô falando, eu não sei nem se isso foi proposital, mas é quase como se o Herdeiro de Atlântida fosse uma coisa muito naif, muito pura. Sim, ainda, claro, pra chegar na Batalha do Apocalipse e acabar com o mundo, literalmente. Exatamente, mas assim, aí que tá uma
coisa que eu acho bacana, assim, veja bem, não é que eu acho que eu consiga fazer bem, mas é uma coisa que eu tento fazer. São coisas assim que de repente o leitor talvez não perceba, mas o escritor, é por isso também, Thiago, que a gente também tem que pensar assim, o escritor profissional tem que tentar se instruir também, sabe? Ler e conhecer mais sobre outros escritores, sabe? E conhecer a teoria mesmo e tal, pra poder também não escrever só nas cegas, não escrever só com sentimento, que é importante o sentimento, mas também é importante ter uma certa técnica e você saber um pouco do que está fazendo, sabe? Não que, claro. Na maioria das vezes a gente não sabe porra nenhuma, mas assim, quando você... A prosa, a gente já falou isso até quando a gente já falou aí outras vezes de literatura, o Thiago aqui, no Desconstruindo, a prosa, ela, é claro que eu tenho um estilo, né? Mas assim, a prosa, o ideal é que ela acompanhe a história, né? Então, assim, quando eu escrevi a Batalha do Apocalipse, por exemplo, muitas pessoas falavam, mas o Ablon, por exemplo, a Shamira, são personagens que falam de uma maneira que não tá muito próxima à humanidade e tal, mas assim, é claro, porque eu imagino um cara que viveu durante, sei lá, na Terra 5.000 anos e é óbvio que você não pode falar como um cara fala aqui na minha rua, entendeu, cara? Claro. Então, assim, é uma coisa meio Thor, sabe quadrinhos do Thor? É uma coisa que tem que ser assim, não, entendeu? Exato. E aí, a própria narrativa do Batalha, eu tentei colocar de uma maneira mais puxando pra uma coisa mais desse tipo, assim, uma mais épica, tudo mais. Aí quando você, por exemplo, Herdeiros de Atlântida, que o Andrés falou aí, já é uma coisa, a prosa é uma prosa mais leve, dependendo até do momento que você tá, começo inclusive, a prosa mais leve e tal, pra poder passar aquela coisa de humanidade e tudo mais. Anjos da Morte, por exemplo, é uma prosa que lembra um pouco uns livros jornalísticos documentais, em muitos momentos, entendeu? Então, isso também faz parte do trabalho de escrever. Não é só você contar uma história, mas como é que você vai contar a história e o estilo que você vai escrever aquilo. Por isso que o Batalha, a gente falando do Batalha ainda, tem um pouco dessa coisa de repente, até a maneira como os caras falam, e é uma coisa até, por exemplo, eu não me lembro se eu escrevi algo assim, mas, por exemplo, no Tolkien, por exemplo, só pra dar um exemplo, tem uma coisa que ele puxa lá dos nórdicos, quando alguém morre, o cara fala assim, assim morre Theoden, filhos não sei o que, netos não sei o que. Isso aí puxa uma parada que você vai, caralho, então é uma coisa meio, tô lendo uma epopeia aqui, talvez, uma coisa do tipo, entendeu? É totalmente, se eu colocar uma coisa assim em Anjos da Morte, assim morre, não sei o que, é ridículo, fica ridículo, entende? Muito diferente a parada. É uma coisa legal de se trabalhar também, a maneira como você escreve, né? Essas coisas todas, esses flashbacks, se fossem suprimidos, você poderia contar a história, mas a profundidade do personagem não existiria, né? Porque é lá que você se aprimora, na Babilônia, no flashback tem de China pra Roma, pra Jerusalém, né? Que ele fica quase humano, né? Perde os poderes dele e tal, porque ele tá ferido e tudo mais. Tem a flor do leste que ele encontra aqui. Então, todos esses seres humanos, tudo isso que ele passa, né? Fala, o flashback, depois você tá lendo, dá uma pausa e fala, o flashback tem a caravana pelo deserto, é uma parada muito longa. Eu falo, cara, assim, no sentido, Dudu, desculpa te interromper, no sentido porque foi uma parte que foi muito, assim, até criticada por algumas pessoas, que foram a parte dos flashbacks. Algumas pessoas falaram que, foi muito longo, não sei o que. Mas, cara, as pessoas têm que ver que isso é necessário, senão fica superficial, cara. Tem que ter esse tipo de coisa. A construção, todo o caráter dele. Porque exatamente, cara. Tem que dar profundidade. Isso é necessário. Não, e também uma coisa que a gente aprendeu muito jogando RPG, que cada ação tem uma reação, cada ação tem uma consequência. Então, por exemplo, esse flashback longo aí, que se passa no ano 0, mais ou menos, né? Ele serve para duas coisas. Primeiro, ele é a vingança do Zamir, que é um mago babilônico lá, que, né, quem leu o livro vai lembrar. Assim, ele escapou da Babilônia. E aí, eu ia deixar esse personagem parado? E é assim mesmo que acaba? Não. Esse cara tem que voltar uma hora ou outra, né? Então, a primeira coisa que eu acho desse flashback que é importante é isso. E eu acho que esse é o flashback... Aí que tá. O flashback da Babilônia mostra a Shamira. Mas pra mim, engraçado, da minha opinião, vocês vão, enfim, ter a opinião de vocês. Esse é o flashback da Shamira, porque ela aparece pouco, mas quando o Ablon descobre que o Zamir tá atrás da Shamira, né, porque ele tá vivo e tá matando todos os feiticeiros pra se tornar o Arquimago, né, o que acontece é que ele vai atrás, tem um maluco da mulher, né, ele vai, vou salvar ela, vou parar a missão aqui e tal, pra ir pra Jerusalém, vou pra Roma pra salvar ela e tal. E quando ele chega lá, ele chega pouco depois do Zamir, e na verdade, ele tá todo fudido no chão, a Shamira fala, não se preocupa, eu já cuidei de tudo, né. Então ela trai o Zamir pra um porão lá, e lá já tá tudo pronto, né, pra destruir ele. Na verdade, ele tava indo em direção à armadilha que ela tinha feito. E eu acho isso foda, porque é claro que, eu não vou falar de arquétipo, porque você pode ter qualquer tipo de arquétipo, mas eu vejo muito isso como uma representação da mulher, assim, tipo, enquanto personagem feminina forte, né, cara?
E aí que tá, não é forte pela porrada. Esse que é o lance. Não, forte, né? Forte. Eu acho que o mais legal da história, o mais legal da Shamira é que ela acaba que ela se torna a maior, assim, feiticeira que existe, simplesmente pelo fato que ela não fez nada pra que isso acontecesse. Foi tipo assim, um acaso, entendeu? A partir do momento que você derrota o maior mago, ela é a última que sobrou e não tem ninguém acima dela, ela passa a ser a principal e única. Então ela acaba que ganha um poder que ela não queria e de uma forma, assim, inesperada. Isso é bacana. Essa construção é muito maneira. É aquele poder que é adquirido, mas sem querer, sabe? Sim, essa coisa de você... A história já mostrou que, na realidade, assim, a história e as histórias do Conan Bárbaro já mostraram que o verdadeiro poder não tá nos músculos, né? Tá na capacidade... Só se for você, Thiago. Tá na capacidade de você controlar pela ideologia, pela inteligência, pela sabedoria. Tanto é que... Tulsadum. Sim, exatamente. Vejo muito isso. Como eu falei, não queria colocar um arquétipo nem um estereótipo, mas assim, no caso da Shamira, é um pouco isso, né? A mulher não precisa necessariamente competir com o homem, o soco na cara dele, daquele tipo de personagem. A mulher tem outras maneiras de conseguir isso. Não quer dizer necessariamente que também não possa. Tanto é que existem outras personagens, como por exemplo, a Varna das Arqueiras, que é uma querubim. Então, no caso da Shamira, tem um pouco isso, né? Não precisa ser aquela que vai ser uma porradeira, não precisa ser... Uma personagem forte, não precisa ser a Lara Croft. Fisicamente forte. Mas aqui tá, você falou da Varna, que ela das arqueiras. A questão é que a leitora vai se identificar mais com a Shamira. Porque a Varna, todo mundo já espera que ela seja foda, porque ela é uma querubim. Ela já é um ser poderoso de nascença. A Shamira foi ascendendo, é humana. Eu só queria falar assim, tipo, já que ele tá falando de flashback, eu queria falar de um flashback que eu também gosto bastante e linkar com o personagem do Orion, né? Que foi uma das coisas que também veio um pouco das nossas conversas, que foi um flashback que tem lá pra frente, que é quando o Ablon vai ao inferno, né? Fica preso no inferno. Mas o que é bacana de falar sobre isso? Que é uma coisa que eu me lembro muito bem desse flashback, que é uma coisa que eu até discuti com o Shimu antes de escrever o livro. O Ablon tá lá, o Apolion captura um dos renegados, um dos amigos dele, né? Ele leva pro inferno e o Ablon vai pedir pra Shamira abrir um portal pra ir pro inferno. Ela falou, tá maluco, tá, mas abre, ele vai pro inferno e lá ele encontra o Lúcifer enfia porrada nele. Um momento de arrogância do Ablon, né, bicho? Vou peitar o Lúcifer. Dentre muitos no começo, né? Porque o Ablon no começo é mega impulsivo, assim, cara. Faz parte o Ablon do tem um quê de aprendizado Ikki, dele, assim, né? um pouco, sabe? É aí que tá a profundidade do personagem. Mas continue aí, Dudu. Eu não sei se é nem arrogância, eu acho que é aquela coisa meio juvenil, né? Aquele impulso juvenil de... Sim, é uma arrogância inocente, cara. Mas sim. Faz parte da arrogância inocente. Parece o nome de banda de rock dos anos 80. Só faltava ser emo também, né? Assim. Não, mas aí, enfim, ele vai pro inferno lá, mas uma coisa que eu lembro muito bem é que a gente discutiu isso, eu e o Shimu, que foi o fato de que como é que ele é liberto do inferno, né? Ele fica lá sendo torturado por 200 anos, e no final de 200 anos ele vai ser executado, só que no último dia o Orion vai lá e liberta ele e tal. E aí, o Lúcifer, ele consegue ver tudo que acontece no inferno. Como é que ele não viu, né? O fato do Orion ter libertado o Ablon e tudo mais. E aí entra uma coisa que é meio poética, mas acho que tem tudo a ver, é que às vezes as pessoas, elas enxergam tudo, mas não conseguem enxergar, só conseguem enxergar a partir daquele ponto de vista que ele tem. Então o Lúcifer, ele não conhecia a amizade verdadeira, né? Então ele não conseguia enxergar aquilo. Realmente, por que o Lúcifer não conseguia ver? Porque ele não consegue conceber. Não, Os anjos, cara, eles são muito... Ele não vivenciou isso, ele não tem isso nessa dele. Exato. E como os anjos, eles não têm alma, eles são muito ou não é, entendeu? Sim, faz ou não faz. Vê ou não vê. Então não viu. Outro flashback que eu tô lembrando aqui também, que é o do Sodoma, cara. Sodoma e Gomorra. Esse é foda demais. Caralho, é demais, né, cara? Aí que tu saca que o Ablon, ele não é... Ele é diferente, né, cara? Ele é um anjo que ele questiona também. Isso que eu acho... E lá você vê como é que é a maldade do Apolion também, né, bicho? Também, exatamente. Aí tu vê É o prazer de fazer maldade. O cara é um anjo. Mas a questão é a seguinte, eu acho que é bem legal, que foi bem importante, mais uma vez tem a Shamira no meio, a questão das runas, né, cara? A runa do corpo é runa na mente. De nada, Dudu. Entendeu? É verdade, cara. Foi o Rex que pensou, né? Eu tava com o Dudu na piscina em casa, o Dudu tava explicando o conceito que ia ser um amuleto, porque a Shamira era uma feiticeira. Verdade. Todos os meus personagens de RPG, eu sempre ficava puto quando eu ganhava um item, eu podia perder, sabe? E eu nunca gostei desse conceito de você perder um poder mágico, um item mágico. Então eu sempre gostei dessa coisa do poder ser alguma coisa no corpo da pessoa, que ela tatuagem, não pudesse ser retirada. Uma tatuagem, uma runa, alguma coisa. Eu conversando com o Dudu, falei, pô, Dudu, um amuleto, cara, ele pode perder isso, pode ser roubado, pode ser destruído em combate, cara. Tem que ser uma coisa que não sai. Aí a gente conversando na piscina e rolou a ideia de ser uma tatuagem, assim, uma coisa que não pudesse sair dele nunca, sabe? Legal. Isso então, é muito maneiro. Essas runas, eu acho que faz um link legal e de repente
rapidamente, isso a gente pode ver até no terceiro livro, que eu ainda não li também. Não pus as minhas garras nele, entendeu? Então. O Eduardo não quis me dar é a questão que a gente. Tira. Que é a questão que eu tava até falando com o Eduardo ontem. As duas cidades, vou viajar um pouco, tá? As duas cidades, tanto Enoch quanto Atlântida, eram rivais, blá blá blá. E as duas usavam magia. Só que, na concepção do Dudu, muito acertada, que eu acho bem bacana, é que pros Atlantes, a magia é uma coisa natural, como pros elfos. Entendeu? Exatamente. Na questão do Enoch com os humanos, que é um outro tipo de espécie e tudo, eles tiveram que aprender. Então seria tipo os Wizards do D&D. Eles têm que correr atrás, escrever livros, estudar, parará. Sistematizar, né? Sistematizar, criar um sistema, né? Que é bem humano, inclusive, né? Exato, criar um sistema pra isso. E é como os Atlantes, até quando eu fiz uma historinha de Atlântida, que chamavam os Enochianos, eles chamavam eles de engenheiros. Não, porque os engenheiros, eles têm que se esforçar pra fazer isso que nós artistas já nascemos com. É bem, entendeu? Essa a comparação mesmo, né? Então, esse lance das runas, que foi uma coisa mágica, que foi uma coisa muito importante no final da BDA, que salvou o Ablon no Monte de Safon e salvou ele também de poder, não salvou, né, mas fez ele lembrar de tudo, né? Essa magia vem de onde, entendeu? Então, de repente, isso pode linkar, entendeu? A gente pode encontrar esse tipo de coisa, tanto no terceiro livro, não sei, ou em livros futuros, entendeu? Então, acho que isso aí é uma pontinha que é um spoiler do final do livro, mas que pode ser desenvolvida aí. Isso é uma parada que a gente, eu e o André também, a gente fala bastante sobre isso, né? Que até no Filhos do Éden e no Anjo da Morte, eles chamam isso de magia suja, né? Os Atlantes chamam essa coisa de magia suja, porque você precisa não só sistematizar os seres humanos, os homens, né, de Enoch, eles não só precisam sistematizar e anotar as fórmulas, como eles precisam tirar a energia de outras fontes. Por isso, às vezes, sacrifícios, rituais, cerimônias. Então, assim, porque essa fonte tem que vir de outro lugar. Enquanto os Atlantes... Isso gera consequências, né? Claro, gera consequências, exatamente, né? Ou então pedir esses poderes para outras entidades, então, né, invocar alguma outra criatura e tudo mais. Então, é uma magia muito diferente, é um sistema mágico muito diferente, que veio de Enoch, né? E aí depois chegou fragmentado depois do dilúvio, né? Mas os Atlantes tinham essa magia como algo natural, coisa como ele falou, bem tipo os elfos. Kyra despertou com o perfume de terra molhada. Era noite e chovia fraco nos campos de pasto. Uma noite fria, sem lua ou estrelas, com os pingos estalando nas telhas partidas. Experimentou uma condição esquisita de reconforto e disposição, muito comum após uma crise de febre, quando o corpo se aquece e a energia retorna. A cabeça já não latejava e a alergia desapareceu. Achou-se coberta por um pedaço de lona, um tecido rígido e sujo, mas suficientemente quente para protegê-la do orvalho. As gotas caíam através de um buraco no teto, formando poças cristalinas entre os azulejos do casarão abandonado. A fonte de luz vinha de uma fogueira acesa por Daniel, que encontrara outra área seca para descansar. Estava sentado sob uma viga de carvalho, bebendo cerveja, com mais 12 latas esperando para serem provadas. A motocicleta fora trazida para dentro e agora o querubim apenas a contemplava, escutando música num rádio de pilha. Sintonizado numa estação FM, o programa apresentava melodias antigas. Pelo alto-falante, a ruiva reconheceu Moonlight Serenade. Adoro essa música. Acomodou-se ao lado dele. É mesmo? O exilado mostrou-se descrente. Não é da sua época? Da minha época? Quero dizer que eu não estava na Terra quando a canção estourou. E você estava? O tom era desafiador. Estive nesse show em Londres há muito tempo. Kyra esquadrinhou o novo parceiro de missão e de repente o enxergou de outra maneira. Não é tão ignorante quanto eu pensava, Daniel. O que aconteceu com você? Por que se tornou um anjo exilado? Fala como se isso fosse demérito. O termo exilado é pejorativo. Não somos renegados e muito menos bandidos. Há longo tempo selamos um acordo legítimo que nos permitiu viver eternamente na Terra. Lançou uma pinha à fogueira. Mas esse trato nos custou caro. Muitos hoje nos acusam de covardia, mas não têm ideia a que tivemos de nos submeter para continuar existindo no plano físico. Se não é caçado, por que precisa de anistia? Quero regressar ao paraíso, mas as legiões de Miguel não me aceitariam de volta. O que me resta são as forças revolucionárias de Gabriel. Livy prometeu que as tropas rebeldes me acolheriam. Espere, ela não estava acompanhando. Primeiro você lutou para ficar na Haled. Agora deseja voltar? Você nunca entenderia. Ele abriu outra lata. Tente. Daniel despejou cerveja na boca. Depois replicou com um suspiro.
Ficará mais segura se eu não lhe contar a história da minha vida. Eu tinha a impressão que diria isso. Ela sentiu com um sorriso. Mas veja, esta guerra me parece tão inoportuna. Não existe uma força superior para arbitrar o conflito? Enquanto batalhamos no céu, milhares sofrem na terra. Não seria nosso trabalho ajudá-los? Força superior? O querubim não entendeu. Por exemplo, Deus, por exemplo, era o ponto que ela queria chegar. Já discutimos isso. Daniel não queria se estender em questões filosóficas. Yahvé está dormindo. Sim, mas considero no mínimo grotesco que um anjo nunca tenha visto a face de Deus. O que ele é? De onde ele veio? Qual a sua função neste universo? Só um arcanjo poderia lhe dizer. São os únicos que estiveram frente a frente com o Criador. E o que eles falam? Não falam nada. Mas ao ver a moça desapontada, ele emendou. Está sendo lógica de novo. Deus é um nome, um conceito, mas seu verdadeiro significado transcende qualquer pensamento. Está além da ideia de ser ou não ser, além mesmo da categoria de existir ou não existir. O poder supremo age através de nossas divindades. Somos o veículo que ele escolheu para se manifestar na esfera terrena. Alimentou o fogo. O cosmo é como um grande deserto, e o mundo não é tão diferente. Cada um deve decidir por si mesmo. Se homens e anjos estão se matando, não é a Yahvé que devemos culpar. Cara, vamos então chegar agora na trilogia que encerra agora, Dudu, não? Vai encerrar esse arco de histórias. Assim, certamente vai encerrar. Aquela coisa, né, cara? Assim, eu penso em escrever. A gente já vai lançar pro próximos anos, pro próximo ano, 2016, a gente vai lançar o Guia Ilustrado, que eu tô fazendo com o Andrés. Depois a gente até vai falar mais pra frente, tá ficando maneiro. Mas o arco de histórias certamente vai se fechar aí nesse terceiro livro que vai sair, né, cara? Legal, então fala sobre os Filhos do Éden, né, cara? Começa com o Herdeiro de Atlântida. Foi o Andrés que falou que ele achou algo um pouco mais inocente. Mais inocente. Mais inocente, o começo do livro. Realmente, acredito que tenha sido proposital, né, Dudu? E ele vai enriquecendo, cara, vai ganhando uma força durante o próprio livro. Ele já ganha uma força grande e depois nos outros livros vai se refletir mais ainda, né, cara? Eu acho legal também trabalhar com essa coisa, assim, de, sei lá, surpreender um pouco, assim, sabe, os leitores, assim, sabe? Eu não sei se eu começasse, de repente, escrever... Na verdade, assim, uma coisa que eu sempre falo, escrever Batalha do Apocalipse poderia seguir uma fórmula, escrever Batalha do Apocalipse 2, 3, 4, 5, 6. A vingança. Eu acho que isso... Montanhas de dinheiro! Eu acho que isso é uma opção um pouco pobre, sabe, cara? Porque eu acho que a gente sempre tem que contar, assim, enquanto escritor, enquanto artista, qualquer coisa, a história que tá no nosso coração, a história que você quer contar. E a história que eu queria falar, né, depois da... O que eu queria fazer quando eu terminei o Batalha era justamente fazer algo diferente, assim, fazer algo que não fosse, né, igual ao Batalha do Apocalipse, e que, aí que tá, no Batalha, como é um livro só, a gente já falou aqui dele, né, nos blocos anteriores, eu tive que pegar, né, tudo, o Shimu inventou lá que o Orion era de Atlântida, então eu tive que falar sobre tudo isso. Eu tive que falar sobre o Baturiel, eu tive que falar sobre todos os personagens, todas as histórias, mas aí, tendo uma série, tendo uma trilogia, beleza, agora sim eu posso, em cada livro, focar naquilo que eu quero. Então, foi uma oportunidade de fazer isso, né? Então, todos os livros, né, tirando até o último, que é um pouco, mas assim, tanto o Herdeiro de Atlântida como o Anjo da Morte, são livros que, nesse ponto, é o contrário do Batalha do Apocalipse, que tem aqueles milhões de flashbacks. Ele, na verdade, é só focado, não se diria nem num personagem, mas numa linha de história, e eu acho que o Herdeiro de Atlântida é muito isso, cara, porque é uma história que começa e segue e termina, entendeu, cara? Assim, focada num personagem, na Kyra, até no Daniel, mas numa ideia só. Então, no Batalha você tem várias coisas, então, por exemplo, uma coisa que o pessoal gostou muito no Batalha do Apocalipse foi essa história de Atlântida, das cidades perdidas. Então, eu fiquei pensando, Atlântida tinha 10 colônias, e essas 10 colônias foram destruídas, mas e se não existisse uma última colônia Atlântica, uma das últimas que estejam lá em ruínas? E aí, a busca por esses anjos, até essa última colônia, né, como é o caso do Herdeiro de Atlântida, que é a busca por das últimas colônias que estão escondidas lá no meio do mar. Então, eu peguei um aspecto dessa história, né, pra focar nele. Essa era a minha ideia de fazer com
com a trilogia, né, cara? E o interessante, Dudu, em relação ao Herdeiros, é que me lembra o início de uma... Cara, eu não queria usar a comparação do Hobbit, né? Porque eu não sei se é bem por aí. Mas me lembra o início de uma grande aventura de RPG. Você vê os personagens muito... você tá sendo apresentado, os personagens, alguns você já conhecia, mas as coisas estão muito diferentes da Batalha do Apocalipse. Eles estão num contexto completamente... Tá numa marcha mais lenta, bicho. Isso, Exato. no início de tudo, né? Por Mas isso que eu... não é uma marcha lenta, né, Andrés? A história tá se passando no meio que realmente está acontecendo grandes eventos, mas eles estão à parte disso, né? Sim, As coisas estão acontecendo no Batalha do Apocalipse, eles só estão eles são uma curva. Sim. Né? Exatamente. Mas eu acho o Herdeiros da Atlântida, cara, ele bem cara do RPG. Mais do que o Batalha do Apocalipse, até. Até porque a gente jogou grande parte da história. A gente jogou muito, assim. No D20, né? A gente jogou várias partes. Legal. Porque assim, eu acho ele mais... O Rex roubava no dado igual ele rouba no Nerdcast RPG ou... Eu aprendi. Eu não roubo, eu só. Não gagueja. Você mijou, tô fora. Mas que coisa ruim. Mas eu acho assim, como os personagens são menos poderosos, dá mais a cara daquele montou um grupo de RPG. Existe um grupo agora, né, cara? Não é tão... O lado bom de você ter esse negócio do grupo, né, independente do RPG ou não, Thiago, é porque no Batalha você tinha o Ablon, ponto, e talvez a Shamira, né? Mas assim, a aventura era com o Ablon, os outros personagens iam se incorporando e saindo da história, né? Sim. Quando você tem uma história onde você tem vários personagens que seguem até o final, você tem aí a Kyra, tem o Daniel, tem o Levi, tem o Urakin, todos esses caras, eles vão junto até o final. E aí o lado bom de você ter realmente um grupo, tem o lado ruim e o lado bom, assim. O lado bom é que o leitor consegue se identificar com um personagem ou outro, um herói ou outro. Então tem gente que fala, pô, o Urakin que é o legal, o outro prefere o Ablon, outro a Kyra e tal. É um clima, aí que tá, é muito diferente do Batalha, nesse sentido, sabe, cara? Realmente tive essa coisa de, no Batalha, fazer algo meio Thor, né, digamos assim. Como é que agora eu quero fazer algo bem humano? Então eu criei várias desculpas, mas que a desculpa tem que ser bem embasada, né? Então, por exemplo, você tem a Kyra, que é uma personagem que perdeu a memória e tá com uma alma humana, né, de uma garotinha, né, que tá presa ao avatar dela. Então, isso que é bacana, porque ela passa a orelha da história. Com certeza. Tem o Daniel, que... Melhor. Melhor. Eu acho o personagem foda mesmo. Foda. Criado só você. Com certeza. Sem dúvida, criado só ao Rex. Impressionante como eu lendo o livro, eu fechava o olho e eu via o Rex jogando, assim. Eu conseguia imaginar a cara típico dele, cara. Esse típico, essas frasezinhas assim. Frases cafajestes de efeito, né? Exatamente. Aí você tem o Daniel, que ele foi ordenado, depois você vai saber melhor dos sonhos da morte, mas a gente não chegou lá. Ele é muito parecido com o ser humano porque ele é ordenado, né, ele menciona isso no Herdeiros. Ele é ordenado a se comportar né, como um ser humano, né? E você tem o Levi, que é um Ophanin, né? Os Ophanins são personagens mais humanos possíveis, no sentido assim, aí bem entre aspas, né? Bondoso e tudo, né? Ele tem o Urakin, que é o robô, que é o nosso robô, mas que não necessariamente que ele é o contraponto. Então, esses três caras que Levi, Daniel e Kyra, me deu a oportunidade de fazer uma história como se eles fossem seres humanos. Uma coisa do que eu acho legal falar, cara, é de Santa Helena. Sim. Criou a cidade. Ela é super crível, né? Não se sabe. Cara, é super crível, cara. Acho que muita gente que leu achou que a cidade existia. Assim, a gente fica naquela coisa, né, cara, assim, isso de você fazer, ou você pega uma cidade que já existe, ou então você cria uma cidade que seja um mix né, pega sempre elementos que vão te lembrar aquele clima daquela cidade e ela acaba se tornando algo mais factível, né? E eu tive essa opção de, eu preferi criar uma cidade fictícia, e foi bom, cara, porque eu misturei elementos de todas as cidades serranas e fluminenses e acabei que você pode na cidade fazer o que quiser. Inclusive, quando a gente, né, André, a gente fala sobre Santa Helena da universidade, a gente fala, pô, quantas histórias podem surgir a partir dali, né? Não, e a gente... Como é que a universidade foi fundada? Tem aquele poço que tem as energias telúricas. Porra, tinha hips ali e tal, então tem várias coisas que poderia, né? Um cenário mesmo, né? Eu tenho até esse caderno aqui, na época
época do Deus, eu e o Eduardo, a gente tava pensando em o que poderia ser desdobrado, a gente pensou até fazer um joguinho point and click, eu não sei se... Lembro, cara. Se vocês jogavam Day of Tentacle, aqueles joguinhos de Indiana Jones que você clica num... E aí a gente começou, o Eduardo já tava com o livro escrito, ou tinha terminado de escrever, eu já tinha lido, e aí muitas coisas... Ah, não, você tava escrevendo, Dudu, porque eu me lembro, por exemplo, aquela frase que diz que um abismo leva o outro, lembra disso? Lembro. A gente descobriu não porque isso é um ditado em latim, mas a gente incorporou isso, ia querer incorporar isso no jogo e acabou sendo levado pro livro. Mas o que eu quero dizer é, Santa Helena pra mim tirando a questão da história, é o melhor personagem que tem no livro. Eu não sei se é porque a gente criou todo um background na nossa cabeça sobre como que as coisas iam funcionar, os hippies, as seitas, os rituais de magia que eram feitos na década de 70, o que isso afetou o tecido da realidade, não sei o que. Cara, Santa Helena pra mim é um dos lugares mais incríveis que tem. Especialmente a universidade, né? A universidade. Não, especialmente a universidade, Então... Não, porque tem uma igreja lá, né? Uma igreja dentro da universidade, e aí a gente pensou do quem teria feito essa igreja, dos primeiros caras que chegaram lá e tudo mais. Então, assim, é engraçado porque aí que tá, eu acho que talvez os livros, assim, aí acreditando não a mim, mas aos meus amigos todos, acho que os livros tenham essa substância, porque quando eu escrevo uma parada, assim, tá tudo pensado em volta disso, mesmo que eu não coloque no livro. Uma coisa, Drew, agora só uma dúvida minha. Foi criada pro livro ou vocês jogaram nela? Não, eu não lembro se a gente chegou a jogar a gente jogou sim, mas jogamos sim. Inclusive a Kyra, na verdade, era a Raquel, né? Que era a pessoa da Juju. Quando jogou, ela acordou, ela tava na universidade. A gente jogou. Isso, é verdade. Tanto que foi um sistema que a gente tava começando a estrear o sistema de jogo, Eduardo. E aí a gente deu uma porrada. Teve uma porrada na igreja até, lembra? E aí a galera saiu bem ferrada, porque a gente era personagens teoricamente níveis baixos, assim. Então a gente não soube lidar com a entidade que tava ali, que não era que era até uma entidade invocada pelos hippies dos anos 70 que tava lá. É verdade. Cara, eu particularmente acho essa parte do universo, né, onde envolve hipster, magia, com a coisa da universidade, eu me amarro, cara. Eu acho bem legal. Ao mesmo tempo que eu fui construindo essa história, como o Andrés falou, é uma história inocente e no começo simples, né, por assim dizer, também tem uma outra coisa, um outro flashback, que nem é o flashback do Daniel, posso até falar, mas o flashback do Metatron, que na época era chamado, nesses primeiros livros, só no final do Anjo da Morte que eu revelo o nome, mas ele é o primeiro anjo, que é o líder dos Sentinelas, que isso é a linha a coluna vertebral de toda a trilogia, e que finalmente, já fala pra frente do Paraíso Perdido, vai ser a grande batalha, né, contra o Metatron, contra o líder dos Sentinelas, que foi o primeiro anjo, na verdade. Ele só é menos poderoso que os arcanjos, mas ele é mais poderoso que todos os anjos. Ele tava vivendo na Terra quando, né, como acontece no livro, o Gabriel chega e fala, vamos botar a Era do Gelo, vamos destruir todo mundo. Ele fala não. Então ele foi o primeiro rebelde, antes mesmo do Ablon. A rebelião dele, rebelião do Metatron, e dos Sentinelas, ela não é contada como uma rebelião no céu. A gente fala, na rebelião dos 18 renegados foi a primeira rebelião e do Lúcifer foi a segunda. Dos Sentinelas não é contado como a primeira rebelião porque foi na Terra, na realidade. Eles estavam na Terra. Não foi no céu, né? Só pra recapitular, os Sentinelas foram mandados à Terra por Deus, diretamente por Deus, pra governar a Terra, enquanto os arcanjos governavam o céu. Então, assim, o Metatron o Metatron pegou vários outros anjos e eles receberam de Deus uma alma, e isso enfureceu muito os arcanjos, que não queriam só o domínio sobre o céu, queriam o domínio sobre todo o universo. E aí, quando Deus foi adormeceu, começou mais ou menos esse conflito entre o céu e a Terra, entre os arcanjos e os Sentinelas, né? E no comecinho, no segundo capítulo do Herdeiro de Atlântida, aparece esse cara pela primeira vez. E por que eu fiz isso? Falei, porra, cara, se eu for contar essa história só no terceiro, ninguém vai dizer que eu roubei no jogo. Serif sobrevoava a cidade grande, esquadrinhando as ruas e prédios através do plano astral. Era um dos raptores, um demônio interior, pertencente à mais baixa hierarquia do inferno. Em sua forma espiritual, fazia lembrar um abutre depenado, com as pelancas saltadas e o pescoço muito longo, áspero e careca. As asas saíam atrofiadas das costas, o que complicaria suas manobras em voo não fossem as leis físicas do mundo astral, onde a gravidade não existia.
Do alto, avistou um conjunto habitacional suburbano, com muros grafitados, roupas penduradas nos varais e antenas de TV nos terraços. A paisagem, além do tecido da realidade, se apresentava em tonalidades opacas. Era como se estivesse flutuando, contemplando uma civilização naufragada. Nas primeiras horas da madrugada, as gotas de chuva atravessaram seu corpo, mas ele não pôde senti-las. Eram físicas e se projetavam feito ilusões, hologramas intocáveis através da membrana. Sirif deu um rasante, vasculhou quartos e vielas, espiou dentro das casas, sendo que em algumas não conseguiu entrar. Desceu sobre uma pracinha, aterrissou em uma quadra de futebol. Estava vazia, não havia um humano por perto. Farejou as oscilações da película e enfim encontrou o que procurava. Deu uma guinada para cima, trespassou um poste de energia, fazendo a lâmpada piscar. Transpôs uma parede de concreto e deslizou pelo corredor de um dos edifícios mais altos, com dezenas de pequenos apartamentos. Parou em frente ao número 617 e pressentiu vibrações demoníacas. Cruzou a porta de madeira para instantaneamente ressurgir do outro lado. Dentro do conjugado, um aposento minúsculo e de janelas fechadas, viu 3 jovens sentados ao redor de um tapete. Um deles era uma mulher, uma moça de cabelos escuros que segurava um isqueiro em uma das mãos e uma colher na outra. Com as pontas dos dedos queimadas e as unhas escuras, ela acendeu a chama com o polegar, lentamente derretendo uma porção de farelos que aos poucos foi se diluindo até se transformar em um extrato oleoso. Logo atrás deles, no plano astral, 2 demônios se acotovelavam, espremidos como quem assiste a um espetáculo. Sirif os reconheceu. Um era Guf, uma criatura retorcida, de olhos rubros e repleto de perfurações pelo corpo. A tez era esverdeada e, por ser desprovido de genitália, era impossível descobrir o sexo. À direita, deitado de barriga para cima, estava o diabo que chamavam Bacal, um ser magricelo com um imenso buraco no corpo que atravessava o externo. O coração estava exposto, um órgão murcho e necrosado com veias negras e pregas vermelhas. Um dos rapazes pegou do chão uma seringa usada, apertou o êmbolo, aproximou-se da droga e então a sugou. Com os músculos estremecendo, girou o punho para enfiar a agulha no braço. Quando o estendeu, Sirif notou que a superfície da pele estava rija, cheia de furos e bolhas, lanceada por múltiplas penetrações anteriores. Moveu as asas para frente, levitando na direção de Guf, que ainda não lhe havia atentado. Então, galera, e os vilões? Os vilões do Herdeiros de Atlântida? Vilões, vamos dizer assim, alguns vilões merdas pra personagens que estão começando, vamos colocar assim, né? E, na verdade, assim, primeiro tem um vilão que eu pensei que foi o Andril, até pra fazer contraponto com a Kyra, que é um anjo do fogo, ele é um anjo do gelo, é um Shin do gelo. E o Sirit, que é um raptor, né? Que são demônios que são muito fracos, mas ele tem uma habilidade foda que é copiar o semblante, né? E a imagem de todos aqueles que ele mata. Ele mata. Muito maneiro isso. Um T-1000. É um T-1000, ele é uma merda na porrada, mas ele tem essa habilidade, que é uma habilidade que é muito útil, né? E também tem que é uma habilidade quase mitológica, tem a ver com os demônios, né? Assim, quer dizer, sim, de se disfarçar. Verdade, A missão do Andril aí já linkando pra coisa da guerra, né? Porque a gente tá falando agora, quando a gente tá falando batalha, a gente tá falando de um cara, enfim, você não entra muito na guerra civil que tem entre Miguel e Gabriel, né? Você não entra muito nisso, né? Que depois, no próprio batalha, no final, você sabe que o Gabriel, que era um arcanjo do mal, assim, junto com o Miguel, ele se rebela porque ele tem a criança sagrada dessa terra e tal, e, né, que seria Cristo, né? Ele se rebela e tudo mais, e aí cria os novos rebeldes, que são os anjos do Gabriel. E aí, só que no batalha você sabe disso só no final, né? E aqui no Herdeiro de Atlântida você tá vivendo essa guerra. Então o Andril... Exatamente. Existe uma trégua na Terra, e o Andril é do Miguel, né? Enquanto a Kyra, todo mundo do Gabriel. E a missão do Andril aí, a gente tá falando dos 7 céus, o que o Andril quer é encontrar um caminho pro 3º céu, pra que as tropas do 5º céu desçam e invadam mais facilmente o 1º céu. Isso. Né? Então isso tem tudo a ver com a guerra. E tá, eles estão procurando passagem pelo um outro rio cósmico, que tem aqueles rios. Tem os Styx, que aparecem na batalha, e oceanos, que sobe para as dimensões superiores, né? Então ele tá procurando, e essa entrada pro oceano está numa dessas colônias atlânticas que é descoberta por acaso, por um cara, tudo
um cientista e tudo mais, e o Andril vai atrás desse cara e a Kyra vai atrás pra pegar ele, e aí, né, acontece as 1000 confusões aí no meio. Então, Guerra Civil é o pano de fundo de, pelo menos, dos 2 livros. Sim, ali a lente tá focada mais naquela parte, né? É como a gente tava falando, o ABDA tratava de uma coisa mais macro, e aí o Dudu agora pegou Herdeiros, pegou e focou a lente. Vou focar a lente aqui. Exato. Porque enquanto tá aquela galera ali, do Herdeiros de Atlântida, o Uriel, o Levi, a Kyra, em outro canto, talvez, do planeta, esteja um outro grupo, uma outra turminha da pesada aprontando altas confusões em outro lugar. Vários, sem dúvida. Porque a princípio, assim, o que percebe-se no livro é que existe a trégua na Terra, mas ela é totalmente velada, né, cara? Essa trégua não existe, na verdade. Longe da morte, então, né? Bem isso, né, cara? Exato. Na verdade, é uma guerra fria, né, cara? Ela tá acontecendo. Cara, outra coisa legal do Herdeiro de Atlântida é que aparece o Rafael, né, cara? Que não tinha aparecido ainda no Batalha. Ele só é mencionado e não... E é muito foda, né, cara? A cena que ele aparece, ele dá... Essa cena foi uma das mais emocionantes, que é o que ele fala, as falas do Rafael são muito, muito fodas, né? Ele é engraçado porque o Rafael, eu não usei esse título, tá? Mas se procura até na Wikipédia da vida, o Rafael, ele é visto como, ele é chamado também de o anjo da morte, mas não no sentido da morte que o cara, né? Porque ele é o arcanjo da cura que recebe as pessoas, isso não é dos meus livros não, de mitologia, recebe as pessoas que morrem, né? Então, porque ele é o arcanjo da cura, ele faz e tudo. Então, é revelado que ele se separa dos arcanjos e vai pro terceiro céu, que é o céu do Zofanim, que é o Elísio, né? Ou Ordem Celestial, e ele é tão foda que ele tranca a dimensão inteira. E aí ele fica lá pra guardar os seres humanos que morrem como justos e tal. No Paraíso Perdido, inclusive, mostra como é que ele constrói o túnel da morte. Pra isso. Foi uma coisa que a galera tinha pedido e era algo que eu também queria falar sobre o que tá chamado de quinto arcanjo, né? Olha, o arcanjo que deixou de ser falado no Batalha do Apocalipse. Isso é mencionado. E aí tu mata ele no Herdeiro de Atlântida. É isso aí. Mata entre aspas. Aí tá, mata entre aspas, né? É isso que eu lanço. Não, mas esse cara, eu lembro que foi muito emocionante. Quando eu li, foi um dos bagulhos que eu mais gostei do Herdeiro de Atlântida, foi a cena do Rafael. Ele é o mestre Zen, né? Ele é o total. Exato. E passa um pouco isso pro Gabriel depois também, né? Então, nesse bloco agora vamos falar do segundo livro da trilogia, o terceiro que o Dudu escreveu, Filhos do Éden, Anjos da Morte. Cara, acabei de ler o livro ontem, então caralho... Agora quero saber, porque então, eu vou te falar... o sangue ainda tá fresco na sua mente. Eu quero fazer uma confissão aqui e dizer que, por muito tempo eu falei, pô, o Thiago, ele leu o livro, não gostou e não quer comentar comigo o livro. Porque... Não, porque o cara já tem o livro há 300 anos, cara. Ele nunca falou, fica na minha, né? Porque ele é teu amigo, Dudu. Pois é, exatamente. Eu falei exatamente. É meu amigo, o cara não quer falar que o livro é uma merda. Adorei o livro, velho. Pra mim, o melhor livro, não sei se é porque eu acabei de ler agora, mas, cara, ó, eu sempre tô lendo, né, cara? E sempre, aquele que eu te falei, eu até te expliquei, eu não li ainda, não tinha lido ainda, porque sempre aparece alguma coisa na frente. Tá? Aí a pilha vai subindo, né? Cara, eu peguei pra ler, velho, eu fazia tempo que eu não empolgava tanto com o livro, cara. Tanto é que eu li ele em quantos dias, cara? Não deu uma semana, foi 4 dias, 4, 5 dias. Então, assim, isso... É um livro que quando você pega o gosto, você lê rápido mesmo. Porra, cara, é animal o livro. Pra mim, o melhor livro, não sei se é porque eu tô nessa empolgação de acabei de ler, caralho, mas, cara, assim, desde o começo, desde a primeira cena até o finalzinho do livro é muito foda. Mas vamos falar um pouco sobre... Vai. Teve um momento aí, quando o Dudu tava contando do livro pra gente, quando ele tava escrevendo na época, que rolou uma revolta com a nossa irmã, assim, que o Dudu coloca o cachorrinho. O Zac. Isso. Pode falar, aí... pode dar spoiler à vontade. Pode dar spoiler à vontade. Aí, essa cena é você foda. Você não pode matar o cachorrinho. Deixa de ser ruim. O Avatar, né? Tentando convencer o Avatar, né? Não porra, matar cara, o eu fiquei puto. Não, beleza, matar o Zac foi foda mesmo. Foi emocionante Avatar, pra caraca. Né? Mas, cara... deixar aquele suor no olho, cara. Não, eu comentei com a minha esposa também. Falou, pô, por que ela matou o cachorro, cara? Ela é louca pro bicho. Mas por que ele matou o cachorro? Eu falei, é um anjo, cara, não é um cachorro. Mas, cara, pra mim pior foi a morte do Craig, cara. O Craig tinha que morrer. Eu acho, cara. Ah, não, o Zac foi pior, cara. Demais o Zac é pior pra mim. O Zac é pior pra mim. O Craig é maneiro, mas eu... Olha só, cara, meter o cachorro no meio, você pode ver o seguinte, cara, todo vilão de filme é aquele cara que mata o animal, entendeu? Não, com certeza. Quando o cara mata o animal, tu fala, caralho, ele é o vilão da história, sabe? E aí quando ele é obrigado a matar o cachorro, cara, pô... Não, então isso que é foda. O foda é assim, a cena do cachorro ela é muito emocionante, porque ele não quer fazer aquilo, o cachorro mesmo mostra pra ele que ele precisa fazer aquilo. E o cachorro entende, aquilo, né? O cachorro fala, não, tudo bem, vai lá,
Tu tem que fazer isso pra você mesmo, né? Pra ele poder ter essa sensação de ser obrigado a matar um amigo. Mas, cara, mas eu creio, cara, eu gostei tanto do personagem, cara. Achava ele tão foda. Tá, deixa eu falar uma parada antes de falar do Krieger, porque já que surgiu o assunto do Zack, que é o seguinte, aí que tá, eu talvez, assim, seja um dos livros que você mais curtiu, Thiago, porque ele não é um livro, assim, eu gosto de chamar, assim, ele é um livro, um drama psicológico. Por que é um drama psicológico? Porque tem porrada, tem tiro, mas na verdade, como é que se identifica isso? O vilão não é o Solon, o vilão é o próprio Daniel. Sim. Entendeu? Então, aí que tá. Ele é obrigado a tomar as atitudes e conviver com o que ele fez. Então isso é um signo. No momento que ele mata o cachorro, né, que todo vilão mata, o cara que mata o cachorro é um vilão sinistro, né? Esse é um signo universal. É um signo universal. Na verdade, a Yaga fala um negócio pra ele que eu achei que é muito verdade. Que ele é o culpado. Ele foi o covarde. Ele aceitou tudo. É verdade. Né, cara? A responsabilidade é dele, né? É toda dele. E é uma mentalidade... Cara, mas aí você coloca o personagem numa situação que a missão dele também era aquilo, entendeu? Ele também não podia fugir, assim. Você vê que ele começa, ele é um cara totalmente soldado, obediente, sabe? Que ele não... Mais ou menos. Não, ele começa como um cara extremamente obediente, assim. A missão dele é essa, ok, eu fazer. Mas aí a cagada, e você vê que ele vai fazendo, e essa coisa de conviver com os humanos, viver com os humanos, e tudo isso vai dando pra ele uma humanidade que ele não esperava. E aí, por causa disso, ele é obrigado a conviver com os erros dele, sabe? Tá, mas essa é um personagem de construção psicológica também, sabe? Mesmo assim, tá, mas existe um ponto limite, uma decisão de continuar. A questão é, ele sabia o que ele estava fazendo. Aliás, pra mim, ele sempre soube. Mesmo que essa coisa de soldado obediente, o soldado, mesmo que ele seja obediente, ele sabe o que ele tá fazendo. E o Daniel, desde o primeiro momento, eu meio assim que concordo com o Andrés, cara. Por mais autômatos, entre aspas, que sejam os anjos, eles têm noção do que é certo e errado, cara. Claro, eles sabem o que é certo e errado. Existe o certo e errado, cara, mas existe também esse casta e ordem, então, sabe? Você vê o Ablon, por exemplo. Eu sei, Shimon, mas olha só, um soldado que não obedece. O que adianta um soldado que não obedece regras, cara? Calma, um de cada vez. O Ablon, por exemplo, teve pouca contato com o humano antes de se tornar renegado, cara. Você tem uma missão, a missão é dada, mas você sabe o que é certo e o que é errado. Não é porque você é um soldado que você se torna um assassino, entendeu? Existe um ponto limite pra cada um. Então, existiu o Ablon. E tem outra coisa, Shimo. Se ele não soubesse disso, rapidinho, o Rex, o conflito dele, do Daniel, vem justamente por ele saber disso. Independente de ser obediente, ordem, escampau. Né? Se ele não exatamente. Se ele não tivesse o conflito, ele seria, sei lá, não seria o Daniel, ele seria. Mas ele sabe que tá errado. Ele sabe. E mesmo assim ele vai e faz. Isso fazia mal pra ele desde o primeiro. Sim, desde o primeiro. E ele continuou. Ele se sente mal com aquilo. E ele continua. Mas é XP, né, cara? Eu estudo que tá certo, porque é isso que constrói a personalidade dele. Não, deixa eu falar uma parada. Eu acho que isso aí, óbvio que é o conflito que se tem, e é o conflito que você tem realmente, na verdade, não é nem tanto a questão de matar ou não matar, é aquela questão que também, assim, eu acho que a grande questão é, como ele pensava, era assim, eu vou fazer isso pelo seguinte, presta atenção, se eu não fizer, alguém vai fazer. Entendeu? É melhor que seja eu. E essa é uma questão meio sinistra, né, cara? Porque se você pensar assim, você pode fazer qualquer merda. Exatamente. Peraí. Melhor que seja eu, por quê? Eu não entendi. Porque se não for eu, vai ser outra pessoa, entendeu? Tá, mas é melhor você viver com essa responsabilidade. Por exemplo, assim, vamos trazer para o mundo real. Numa empresa, por exemplo, te pedem para fazer alguma coisa antiética. Você vai fazer algo antiético ou você não vai fazer? Se você não fizer, você vai pensar assim, pô, eu não vou fazer. Mas se eu não fizer, vamos falar pro meu parceiro fazer. Então eu vou fazer. Aí que tá, é o conflito ético que eu acho particularmente que a gente não deve ultrapassar essa linha. Mas o Daniel, quanto personagem, né, ele falou, não, vou fazer o que eu tiver que fazer. Porque ele tem uma troca também, né? Ele percebe que o que ele tá fazendo foge um pouco do... E ele vai... É uma maneira que ele ganha um argumento contra o Solon. E aí ele ganha mais espaço, ele ganha mais liberdade com isso. Ele pede 10 anos, ele pede o dinheiro e tal, entendeu? Então assim, ele tem um... Ele não tá... É que tá, não é tão inocente quanto pensa, entendeu? Não, ele não é inocente. Esse é meu ponto. Ele não é inocente. Ele não é um herói. O Daniel é um FDP.
Essa é a verdade. Essa é a na verdade. verdade, isso A questão é o transforma seguinte, ele em humano, né, cara? Ele fica mais humano. Exato. Aí é que vem a questão. Por que eu gostei tanto dos Anjos da Morte? Não que o Herdeiros seja ruim, mas o Anjo da Morte, quando você vê que o conflito que ele sofre é exatamente o conflito que a gente sofre todo dia em tomar decisões. A gente tem que tomar decisões que às vezes são ruins, mas você vai ter que conviver com isso. Isso te faz um filho da puta? Naquele momento faz. Mas no escopo geral vai fazer? Talvez não. Agora, você repete aquilo de novo? Aí, amigo, quando você se torna reincidente em determinadas atitudes, eu acho que vale um pouco a ponderação sobre a sua verdadeira natureza. E outra coisa, cara, aquela história, querubim, você se torna o mal necessário, cara. Você tem que fazer. Então você é um mal necessário. Craig, esse personagem, eu não sei se ele tem uma característica, que já não é o primeiro livro que eu leio que tem personagens nesse esquema, que eu me acho muito foda, cara, que é o cara que entra, quando ele entra na história, normalmente ele entra como superior ao herói, ao protagonista, e ele é um filho da puta com o protagonista. Cornell tem um livro, o Sharp, a Guerra de Sharp, que o oficial do Sharp, cara, é um Craig. Então, tem o Portões de Fogo também, que fala dos 300 de Esparta, é um puta livro, que tem um personagem, cara, que é o Polinix, que é exatamente isso. Ele é um filho da puta no começo do livro. Depois, cara, tu vai começando a se o cara fica tão foda. E foi o caso do Craig. Foi que o personagem é tão foda. Caralho, quando ele morreu, eu fiquei muito. Permissão puto, pra cara. morrer, né? Eu acho que é de arrepiar, né? Mandei mensagem pro Eduardo na hora. Mandei lá, caralho, Eduardo, tu matou o Craig, cara. Achei muito legal ele ficar com o espírito dele pra Tommy Gun. Isso, cara. Eu podia explorar arma, né? mais essa arma aí que eu achei animal, porque eu não tô mas... ali vivo ali, né, cara? Porque o cara mas é ela soldado, parece... né? Até o fim, né, cara? Não, mas aí vale uma nota aí pra quem lê os livros e não sacou. Essa arma aparece lá no Herdeiro de Atlântida, que é no futuro. Sim. É a arma que quando o Sirith vai, ele metralha o Levi, e quando ele vira pra metralhar o Daniel avança e a arma trava, e vai no olho dele, porque o Craig falou lá, não, eu nunca mais vou apontar e nunca mais vou atirar em você, porque era aquela parada que ele apontou pra ele lá nas cidades, né? Na França, né? Na França, né? Naquela cidadezinha lá, onde tinha obelisco e tudo mais, né? É muito foda. Não, o legal é que tu vê que o Craig, ele começa a pegar admiração pelo Daniel, porque o Daniel é um puta guerreiro mesmo, né, cara? Ainda mais pros humanos, né? Ele é anjo, cara, então ele fica muito mais... Mas ele é um puta guerreiro, assim. Isso é um bagulho que é legal de comentar também, que tu deu uma passada, assim, no século XX, muito legal, né, cara? Explorada nas guerras, foi muito bacana. Uma pesquisa do cacete, né? Bom demais, né? Foi, mas eu acho que o mais relevante aí também é linkar isso com o personagem, sabe, Thiago? Então, por exemplo, assim, você vê que ele acompanha, a personalidade dele acompanha a história do século XX no seguinte sentido: você tem, nos anos 40, a guerra, era uma coisa que você tinha porquê estar na guerra, né? Assim, a Segunda Guerra Mundial as pessoas foram até como uma coisa honrada e tal, e depois no Vietnã a coisa foi perdendo a ideologia, até que nos anos 70 já é uma guerra fria fodida, entendeu? Então isso tá muito acompanhando o personagem, é como se ele vivesse, se ele fosse, né? Assim, e uma coisa que ele fala em Herdeiro de Atlântida, ele fala pra cara exatamente essas palavras: eu sou um produto do século XX. Aí no Anjo da Morte você vê isso tudo e tal, né? Não, também a cena que o batalhão, que o pelotão é atacado pelos vultos, cara, é muito. Assim, você fica com o cu na mão. Literalmente. Aliens, né? É o sobrenatural aparecendo, né? E, cara, nego não tem ideia do que eles estão enfrentando. Você fala, cara, ferrou. Tipo, vai rodar todo mundo. Cara, sabe? É nessas horas que eu penso, a última bala é sua, cara. Bota na cabeça e é sua. Só falar uma coisa que a gente tá desconstruindo aqui, só pra lembrar os ouvintes e tal, e são coisas assim, tipo, vamos dizer assim, quebra-cabeças que estão no livro, mas só pra lembrar que nessa cidade tem um obelisco, né? E esses obeliscos são os obeliscos que estão em vários lugares do mundo. E aí ninguém sabe muito bem o que é, e vai ser, enfim, revelado no próximo livro. Mas assim, aquela transmissão era a transmissão muito antiga, que fazia parte das guerras mediterrâneas entre Enoch e Atlântida. Então o que aconteceu? Pra entrar numa outra cidade, que foi a cidade de Egnias, que depois a galera vai chegar no final, os caras de Enoch descobrem o posto de controle, que é onde os Atlantes controlavam as colônias, invadem o posto de controle e difundem um feitiço através dessas transmissões que chegam nos obeliscos que estão na maioria das colônias atlantes. Então, quando os caras depois chegam lá na Atlântida e tal, e quando chegam, e tem esse obelisco que o mago que chegou lá, que depois aparece lá nas Ardenas, ele, quando você vê essas transmissões, é na verdade um feitiço que está sendo declamado e está trazendo esse
esses vultos, né? Isso é irado, cara. Invocando, isso é né? muito irado. Muito legal. E só isso dá uma graphic novel. Só isso, só essa parte. Só isso. Aliás, o Anjos da Morte, ele tem tantas partes icônicas, né? Que o Cabelo falou em relação ao universo, o Sporverso, que é uma parada super rica, mas o Anjo da Morte, ele assim como a Batalha, né? Mas o Anjo da Morte, ele tem tantos momentos icônicos que por si só, cada parte dava um outro livro pra explicar aquilo, sabe? Um outro, ou uma história. E o que é legal também do Sporverso é que, assim, não necessariamente você pode ficar preso a anjos, né? Mas você pode fazer, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, totalmente aleatório, e você tem como pano de fundo algum demônio, algum anjo, alguma relação ao passado, ou a Enoch, ou a esses obeliscos, sabe? Isso abre um leque muito grande de você criar mil contos fantásticos, contos curtos ou outras séries que não necessariamente tem a ver com o anjo, mas tem a ver com o Sporverso. Ainda na Segunda Guerra, cara. Claro. Explorou a Sociedade Thule. Sim. Porra, é um bagulho muito legal, né, muito cara? Foda, né? Muito foda. Aí incorporou mais perfeitamente, né, cara, no universo. Aí que tá, mais fantasioso, assim, porque a Sociedade Thule, na real, era apenas uma sociedade que estudava esoterismo, né? Se tu pensar na real. Assim, você considera o nosso mundo que não tem nada. E é óbvio que no mundo, fantástico, de fantasia, aquilo ganha uma outra perspectiva, né? E aproveitando isso, Thiago, pra falar, então, que não só pegando o que tava em voga, talvez assim, na cultura pop nos anos 40, que essa coisa meio Indiana Jones, né? Os anos pegou, mas era das coisas pulp dos anos 40. E aí, quando você, por exemplo, vai pro Vietnã, você já não tem tanta, nos anos 60, essas histórias de magia e tudo mais. E aí começa a caminhada mesmo na literatura da ficção científica. Então você tem aí, no Vietnã, uma coisa mais dos russos, paranormal e tudo mais. Só que ligado àquela coisa que são os obeliscos, né? Também. Essa parte é muito foda também, né, cara? Que outra vez o Craig fica do caralho. Porra, cara, ele sofrendo a tortura, aquela hora que ele é torturado, cara, é animal. Olha só, pensa o seguinte, cara, ele ia morrer de qualquer forma, cara. É verdade que ele é humano. A Segunda Guerra Mundial, cara, então, tipo... Não, pensando por esse ponto, ele não tinha mais por que ficar vivo mesmo. Eu acho que o Eduardo tinha que voltar velho pra caralho também, né? Então ele já tava velho também, né? Tem isso. Não, mas eu juro que eu pensei, cara, que uma hora que ele era alguma coisa, sabe? Algum ser, assim, que ele... Não, cara, ele ia ser um cara foda pra caralho. Aí seria roubar no jogo, né, cara foda pra caralho. Seria roubar, mas porra... Eu voltaria esperança, sabia? Um bagulho legal também, cara, do Vietnã é o fato da bomba atômica, né, cara? Sabe o que rolou, Thiago? Parada que aconteceu de verdade, ele vai pro ouvinte que gosta dessa história. Teve no Vietnã a ofensiva do Tet, né? Não sei se vocês sabem o que rolou, que o Vietnã até 68, ele era, até janeiro de 68, a guerra do Vietnã é uma guerra basicamente rural. Isso eu explico, assim, legal no livro, assim, né? E aí o que acontece? Em 68, ninguém tava esperando, teve uma ofensiva Vietcong no país inteiro. Foi uma parada assim que o nego invadiu tudo e tal, e foi uma parada desesperadora pros caras. Então, os Estados Unidos chegou a cogitar o uso de armas atômicas de pequena capacidade pra atacar certos focos Vietcong. Uma loucura, mas os caras cogitaram. Assim, arma atômica de 1 quiloton, uma coisa assim. E aí, reporta-se. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, a bomba de Hiroshima é uma bomba de 10 quilotons, né? 1 quiloton seria um tactical nuke, né? Mas, porra, é uma bomba atômica ainda assim, né? Foda. Porra. Então, reporta-se verdadeiramente que chegaram a fazer treinamentos de caça com ogivas nucleares, né? Então aí que usa essa ideia de que pegar um pouquinho da história para dizer que um caça que tinha caído no Camboja, né? E os caras vão atrás desse caça porque tem que apagar essas evidências, tá? Os caras não podem saber que tem ogiva. Mas na realidade é outra coisa. Os caras estão lá para investigar outra parada, que é o impulso, como vocês chamam, que os russos estão lá tentando investigar essa energia desses tais obeliscos, que são coisas muito importantes que não vou poder revelar o que é, mas que tem a ver com todas essas energias telúricas e tudo mais que tá lá no Camboja, né? Cara, e depois dessa Vietnã e tal, ele tem parece que o Daniel vai ter uma folga, né, cara? Então ele vai pros Estados Unidos, né? E fica pela Califórnia ali já nos anos 70. Aí começa uma parada, né, Thiago? Que aí vai as consequências das coisas que vão acontecendo, né? Que tem a história da lança, né? Da lança de Nod, né? A gente esqueceu de falar. Verdade. Que ele descobre com um bruxo lá, que na verdade pegou a lança lá na Líbia, lá em Agnes, né? Que se perdeu lá, a lança dos Enochianos. E essa lança é poderosíssima, né? Então o cara, ele
ele tem essa lança, e aí os caras, aí já começa a treta total, porque os caras começam a aproveitar isso, né, pra matar os outros anjos, né, da Guerra Civil na Terra, e aí tem essa suposta rede que chega no final do livro, você não sabe se ela existe ou não, que seria uma rede de Elohims ou de anjos que vivem na Terra que estariam contrabandeando informações dos legalistas de Miguel pros rebeldes de Gabriel. E isso, teoricamente, não poderia acontecer porque a guerra tá sendo... Na Terra existe uma trégua, né, cara? Então o que o nego faz? Você não pode declarar esse cara... Aí a guerra fudeu. Então o que o nego faz? O que se fazia mesmo na Guerra Fria. Tomando espião pra matar o cara. Então começa essa coisa que é bem Guerra Fria e tem a ver com a Guerra Civil dos Anjos, né? É muito legal também, né, cara? O que é legal é que você cria esse ponto, né, de espionagem, ou seja, numa grande... Uma guerra de grande escala, com proporções épicas, você tem pessoas que estão ali nos gatilhos, nos pequenos detalhes, nas pequenas informações, né, que vão realmente culminar pro grande final, né? Então, tipo assim, se chegou ao grande final porque teve esses pequenos detalhes, esses pequenos grãos de milho pra trás, assim, sabe? Eu só queria falar uma parada sobre os anos 70, que eu quero... algumas pessoas sabem isso, mas, pô, tem um apartamento da Casa Segura, onde Daniel fica, em Londres. Em Londres. Né? Que o apartamento isso é muito maneiro, cara. Mas, enfim, na verdade, a parada que foi maneira foi que o apartamento era o mesmo apartamento que o Andrés morava em Londres. Ah, que legal. No mesmo endereço, e portanto eu sabia tudo, cara. Eu sabia onde é que era, eu sabia como é que era a entrada, eu sabia como é que era a subida, o elevador, sabia tudo. E eu me lembro que foi até assim, aquela coisa de você escrever um romance e tentar, através dos personagens passar uma emoção, né, cara? Porque o romance tem isso, né? Senão é um livro documental. E eu me lembro de todas as sensações que eu tive. Lembra? Eu passei o Natal, ainda tava nevando e tudo, né? Sim. E, pô, a gente passou todo mundo junto e tava. Esse ano tava um frio danado, né, cara? Tava frio do caramba e tal. Então eu me lembro exatamente da janela, da rua e de tudo. Então, aquele apartamento, pra mim, quando eu leio, assim, eu particularmente, quando eu leio esse capítulo da Casa Segura, onde explica que tem os fantasmas, né? Que isso é muito legal. E aí eu lembro muito, pra mim, é muito emocional, porque eu lembro dessa viagem que a gente fez todo mundo junto pra Londres e tal, e você morava lá na época. Foi muito maneiro, muito maneiro. A fantasma, né, cara? A mulher, a senhora, a princípio parece que ela não vai ter grande importância, mas ela dá várias dicas durante as passagens dele pela Casa Segura, né, cara? Foi uma personagem que ficou legal ali. Achei bem interessante. Exato. E na verdade, assim, só pra revelar uma parada, que quando você escreve um livro, é que nem assim, meio que um filme, você tem que cortar coisas que não funcionam, sabe? Que não tem muito a ver, até pelo ritmo do livro. Não que não funciona, mas pelo ritmo. E teve um capítulo que eu cortei, né, uma parte que eu cortei no final, que é um fantasma que estaria lá, e ele acha que o fantasma tá ali porque acha que tá vivo, na verdade, né? E depois essa fantasma, assim, nessa parte que eu cortei, ela sabia que ela tinha morrido e ela tava lá por causa dele, né? Pra cuidar dele mesmo. Sempre que ele tava meio triste, ela passava pela sala, falava, tem um café aí, tem uma coisa assim e tal. Ela tava de olho nele, na verdade, sabe? E é uma parada que eu não coloquei no livro, mas que eu, sei lá, acho legal falar aqui, porque é uma coisa até emocionante, mas que não coube, sabe? É pelo ritmo. Mas encheu um pouco linguiça, Dudu. Valeu a pena ter cortado. Não, eu também acho. Linguiça. Mas legal. Tipo fantasma doméstica, sabe? Tipo Gasparzinho. Eu ia ficar meio esquisito. Eu também acho. Que tá, eu também acho. Por isso eu cortei. Cara, outra personagem muito foda, importantíssimo pra história, é a Sophie, né? A Sophie é foda, cara. Que é a Bond Girl, né? A Bond Girl da parada, né? Exato. Ela que tem um final da Bond Girl, né? Lógico. Desde a primeira aparição dela na França... Tu sacou que ela era... Não saquei que ela era anjo, mas saquei que ela voltaria a perseguir ele, assim. Alguma coisa ia acontecer. Cara, e ficou muito foda. Quando ela desaparece, que eu falei, aí tem alguma coisa muito estranha. Mas assim, eu fui enganado legal quando ela vai sofrer o estupro lá e ele aparece. Eu falei, pô, realmente não é. Se fosse anjo, não teria tanto perigo, ela estaria mais tranquila e tal. Eu falei, porra. E depois, cara, quando ela aparece, tu vê a segunda aparição dela, já é aquele tiroteio entre eles, que é muito foda. Essa mina não é pouca merda, né? É como aquela coisa, aí que tá, eu acho que esse talvez é um livro também que explora muito essa caixa dos Elohims, que a gente não ouviu falar antes também. Que é uma caixa que, se tu pensar bem, cara, é muito doido, porque o Shimoto pode
pode falar melhor assim nesse sentido, porque o que aconteceu com os Elohins foi o seguinte: tinha os sentinelas na Terra, e os sentinelas foram declarados ilegais depois da rebelião do Metatron. Então o que aconteceu? O Miguel mandou caçar todos os sentinelas, né? Uns foram mortos, outros foram presos, e o Miguel mandou os Elohins assumir os postos dos sentinelas, inclusive, né? O Orion é um deles, né? E aí, o que acontece? Tá tudo muito a ver com a história do Orion. Tem o dilúvio, aí já no Batalha do Apocalipse fala isso, tem um dilúvio, e assim, meio que os arcanjos que mandam, né, os Elohins pra Terra, governar nações, e na hora do dilúvio os caras mandam um foda-se. Fala assim, não, vamos destruir tudo, não quero saber de porra nenhuma. E aí vem a revolta do próprio Orion, e qual é a reação imediata dos outros Elohins? A gente não pode depender dos arcanjos, não pode depender disso. Então, os Elohins se tornam meio que anjos, ok, não estão contra ninguém, mas são como se fossem agentes livres na Terra. Então você vê, por exemplo, que eles têm o seu próprio modus operandi. E dentro disso, tem aquela coisa da zona secreta, né, que dá só um detalhe do que eles têm, como se fosse dimensões próprias, onde eles podem se esconder e ir de um ponto a outro do planeta ou do outro ponto a outro do universo. Os caras são fodas pra caramba, entendeu, cara? A única coisa que segura eles é que eles têm a natureza de não interferir no arbítrio dos homens. Não, eles estavam fodidos. Pô, mas faz sentido, né, cara? Porque se ele se interrompesse, acabou, cara. Pois é, então. É esse que é o lance. Então, cara, outra coisa que assim, no Anjo da Morte tem, que corre em paralelo toda essa história do Daniel, é a história da Kyra, que vem já do Herdeiro de Atlântida, né? Sim, Kyra, Urakin e Ismael, né? Exatamente, que eles estão atrás do Daniel, eles querem encontrá-lo, né? Porque na verdade mesmo, ela recebe a missão de encontrar o primeiro anjo. Sim. Ela meio que dá uma cagada e vai atrás do Daniel. E aí foi mencionado no Herdeiro de Atlântida que tem outra cidade atlântica que tem a ser Oceanos, e eles vão atrás do Rio Oceanos e tal, até que chegam lá e, através de várias paradas, só que lá estão os Ecalotes, né? Que são essas criaturas do Rio Oceanos e tudo mais e tal. E aí a parada, quase impossível dos caras conseguirem vencer, né? E a Kyra usa mais uma vez os obeliscos. O obelisco, né? Pra poder potencializar o poder dela. O poder dela, isso aí. E conseguem vencer até que eles entram acaba a história, eles entrando a história do presente, digamos assim, né? Eles entrando vem o Daniel, né? Lá e conseguem entrar no portal dos Oceanos, digamos assim, né? E o Daniel, na verdade, tá chegando em Asgard. Porque ele, na verdade, ele caiu lá no Rio Oceanos, lá no final de Herdeiro de Atlântida, né? Exato. Sim. Então teve uma galera que ficou puta, falou, porra, você, na verdade, assim, o final é como se fosse um hiato gigante, né? Porque pode crer. O Dudu terminou o Herdeiro de Atlântida meio que nem Império Contra-Ataca, assim, né? Meio com o Han Solo em Carbonite, né? Mas eu acho também aquela coisa, né, cara? Pô, cara, tudo bem, realmente a história não continuou direto, mas essa jornada valeu a pena, né, cara? Porra. Valeu, cara. Eu acho muito maneiro aquela cena que ele pega o cara, o demônio, pelo pé e fala, tu vem comigo, filha da puta. Isso é muito maneiro. O Schwarzenegger, né? Momento Schwarzenegger. O caminho para o salão estava enfim desguarnecido. Do topo quase não se enxergava a escada, entulhada de corpos, armas, pedaços de carne e muito sangue. Daniel e Urakin subiram a plataforma elevada e de lá escutaram um rugido cimério, misto de choro, uivo e rosnado. Contornando o lago do obelisco, os celestes então avistaram uma entidade sombria, uma criatura que os demônios apelidavam de Golem, um monstro autômato, criado pelos torturadores do abismo para servir como animal de carga e máquina de guerra. Os Golems eram construídos pela casta dos Baals nas cavernas de Zandrak, no terceiro círculo do inferno. Primeiro, os diabos manufaturavam a carcaça, misturando músculos, ossos e tendões, dando forma à besta gigante. Depois, abarrotavam suas entranhas de espíritos escravos, seres recém-chegados ao Sheol, almas que renasciam à imagem de larvas. O resultado dessa monstruosidade se manifestava em entidades dementes sem inteligência ou vontade, treinadas para destruir e matar. A besta galgou o segundo lance de escadas, esmagando os corpos no chão, avançando como uma muralha de ódio. Enquanto se aproximava, Urakin reparou que era parecida com um enorme cadáver, de 3 metros de altura e rostos que se contorciam através da pele, eternamente gritando, tentando sair. Se entrarmos, ele virá atrás, calculou Daniel. Não que o prédio vá durar muito tempo, mas é perigoso com Kyra e Levi ainda lá dentro. Eu sei, anuiu Urakin. Não temos opção. Seria uma luta decisiva. Poucos anjos haviam escapado vivos da batalha contra uma daquelas aberrações demoníacas.
Urakin contraiu as pernas para resistir ao impacto. Daniel preparou a espada. O sangue escorria e pingava. Foi bom trabalhar com você, meu chapa. Nunca trabalhamos juntos, Daniel, rebateu o guerreiro. Que isso fique bem claro. Só queria dizer que eu lamento pelo que aconteceu. O exilado estalou a língua. Você sabe, aquela história do Malaquim e tudo mais. Sempre esteve certo sobre mim. Não tem um pingo de honra. Escolheu uma péssima hora. Urakin tinha os olhos fixos no monstro que se avizinhava a cada degrau. Não terei outra chance. De qualquer maneira, nada disso importa mais. Urakin levantou a guarda. Se quer mesmo se redimir, pode me prometer uma coisa. Pelos velhos tempos? Claro. Conceda-me uma revanche. Preciso limpar o meu nome. Daniel julgou a proposta ingênua. Sorriu pelo canto da boca. Por que acredita que vai me vencer? Treinei anos para isso. Acho que ainda não entendeu, camarada. O golem subiu ao estrado. Não vou sair vivo daqui. Então, e tu acaba do Anjo da Morte com o prólogo, Paraíso Perdido, que é vemos o Ablon novamente, né, cara? A gente encontra passado, o Ablon. No passado. Antes do Batalha do Apocalipse. Isso. E ele recebendo a ordem de capturar o primeiro... Metatron. Que primeira vez que a gente escuta esse nome, né? Que revela esse nome, né? Mas o lance é o seguinte, aí que é justamente o que vai levar ao último livro, que é a coluna vertebral que vem sendo traçada, porque, não sei se a gente chegou a falar, que quando a gente falou de Herdeiro de Atlantis agora nos blocos anteriores, que o que acontece é assim, o Metatron ele tá nessa coluna vertebral, então você tem ele no tempo presente escapando da Guerrina. Então você vai ver no Paraíso Perdido como é que vai ser a busca da Kyra, dessa galera toda no presente, e se ele tá preso, alguém capturou ele. A gente sabe que é o Ablon. Então como é que foi a captura? Como é que o Ablon capturou ele? Porque se tu pensar bem, o Ablon é muito, ainda mais naquela época, muito menos poderoso que o Metatron. Claro. Então como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser como é que vai ser essa busca? Vai ser uma porrada honesta. Talvez nem seja porrada. Nem seja. Talvez, é o que eu acho. Talvez nem seja porrada. Porque na porrada, se ele bater de frente, já era. É verdade. Então vai ser... Eu tava até escrevendo uma orelha pro livro, e essa era o título, né? Que ia ser 2 jornadas, um inimigo, né? Então são as 2 jornadas da Kyra, da jornada da Kyra e do Ablon, que vão... Na verdade, eles não vão se encontrar, mas vão enfrentar o mesmo inimigo em timelines diferentes, por assim dizer. Que foda. Então essa que vai ser... Maneiro. Como é que... legal. O grande vilão. É legal falar do Metatron, porque ele é um vilão que não é um vilão, assim, que tem a motivação dele é justa. Como, por exemplo, o Magneto, né? Que ele não tem uma motivação, digamos, como Apolion, que tem que destruir tudo, ou como Miguel, que também quer destruir a humanidade, tem inveja deles. Não. A motivação deles é a libertação de um povo, né? A libertação do jugo dos arcanjos sobre a Terra. Então ele tem essa motivação. Só que aí que tá a polêmica, né? Os meios são um problema. Então essa aqui... O modus operandi dele é sinistro, né, cara? O fim justifica o meio, né? Pra ele sim, né? É um pouco assim. Então esse que é o vilão que vai ser o próximo vilão aí do final do livro, do final da série, né? Por assim dizer. Tu encerrou já, Dudu? Já encerrei. Ficou grandão ou não? Tamanho do Anjo da Morte. Bom tamanho. Tá bom, né? Não é um livro pequeno, também não é um livro... pequeno, dá pra contar bastante história, não é? Sim. Vai lançar quando, Dudu? Cara, então já tá em pré-venda, né? Aí entra... Sim, pré-venda a caixinha registradora aí, Thiago, pode entrar. Não, mas oficialmente 31 de outubro, que é o Dia das Bruxas. Cara, Paraíso Perdido tu dividiu ele como, Dudu? Ele tá dividido em partes, tem essas 2 linhas narrativas. Cara, eu levei bastante tempo pra escrever, porque uma parada foi sinistra, porque eu escrevi o livro, na verdade eu escrevi 3 novelas, Thiago, sabe? Então, cada parte do livro, uma das 3 partes, são livros diferentes que se conectam. Então, assim, por exemplo, na primeira parte, como vocês já sabem, né, se passa toda em Asgard, nos reinos nórdicos, né, onde a Kyra, o Urakin e o Ismael vão lá tentar resgatar o Daniel. Então, óbvio que eu não vou revelar nada, mas é uma fantasia clássica, por assim dizer, algo mais tipo Conan e tal. E aí, quando você vai pra segunda parte, mostra toda a trajetória do Ablon, da Star e do Orion também, que reaparece aí. O Orion, o Shimoshi vai gostar, tá muito bacana aí, né, nessa segunda parte. E já é um mundo, antes do dilúvio, mais parecido com algo estilo Ereboriana, ou seja, uma fantasia mais crua. Clima totalmente diferente. Legal, hein? E na terceira parte, aí o Thiago, você não vai gostar muito de ouvir isso. Por quê?
É porque é uma coisa meio Neil Gaiman, talvez. Ah, cara, não, mas eu gosto do New Game. Porque aí junta tudo isso, né? Uma trajetória através do planetério até encontrar onde tá o Metatron, onde é que ele tá escondido, né? E pra enfrentar ele é o paralelo, aquela coisa que a gente falou, né? Aí começa o álbum no passado e eles no presente e tudo mais. Mas é interessante como é que você, como escritor, traz todas as referências de alguma forma ou de outra, né? O que tem de diferente em relação ao Batalha também, Thiago, é porque o Batalha tá muito ligado às histórias bíblicas, né, cara? Então temos Sodoma, a Torre de Babel, temos todos. E nesse vai ser um clima épico também, heróico e tal, mas com as histórias mais das mitologias. Também vai ter, óbvio, tem anjos, então não tem como escapar isso. Lógico. As mitologias, né, vamos dizer assim, nórdicas, gregas e uma mistureba, mas que aguarde e confie. Aguarde e confie. Eu só Dudu que tá fazendo desse podcast um grande jabá. Faz parte, né? quero saber, agora deixa eu, Thiago, eu vou tomar aqui como entrevistado e quero perguntar pro nosso amigo Andrés, como é que anda o Guia Ilustrado, Andrés? Ih, rapaz. Ih, jogou na cara, tá cobrando, hein? É foda, né? Ter amigo patrão é foda, né? Amigos também vão ganhar, né? Patrão não, patrão é editor. Amigos também vão ganhar, né? Fique tranquilo. Se liga, o Dudu colocou a imagem que a gente tava gravando aqui no Facebook e já perguntaram desse livro ilustrado, hein, cara. Tá cobrando dos fãs também, cara. 10 na fogueira. 10 na fogueira. Cara, na fogueira nada. Tamo junto. Vamos pular essa fogueira junto. O lance é o seguinte: a previsão é acabar agora pra dezembro, né? Dudu vai começar a escrever provavelmente pra fevereiro. Se não me engano, tá certo, Dudu? Certo. Você começa. O que aconteceu até agora, né? A gente tá trabalhando separado. O Eduardo fez um roteiro pra eu poder seguir, fazer algumas ilustrações. E o Eduardo vai escrever o texto pra frente. Só que, como eu tava. Enfim, a gente tava se referindo à questão do universo ser muito rico, isso é bom, mas isso é um problema também. Porque a gente senta pra conversar e debater uma ideia e a gente fica 3 horas desenvolvendo o background de personagem, o de cenário. Outro dia a gente até inventou a origem dos vampiros pro nosso universo. Caralho. Não, a gente é foda. Vai, André, vai. Mas tá indo bem, cara. A gente tá trabalhando já tem 1 ano, tá fazendo o melhor que a gente pode. Vai expandir o universo muito mais do que tem aí na literatura. Não vai ser. O guia ilustrado não é só uma questão de você ter a visualização dos personagens, mas é um aprofundamento da obra. Né? Uma enciclopédia uma visual. Enciclopédia, é um aprofundamento da obra. Então, coisas como o amigo do Daniel, que eu esqueci, o Mikhail, né? Que aparece no... Então, ele vai estar na enciclopédia, vai ter o background dele, vai ter novas informações. Então, não é só uma questão de ter os personagens materializados numa ilustração, né? Vai ser o aprofundamento desse universo. Mas é isso, Thiago. Chegamos ao fim do nosso universo aí. Eu acho que, cara, falamos pra caramba, assim. Porra! O pessoal que lê os livros há muito tempo, cara, deu pra recordar mais ou menos os personagens. Tentamos pelo menos, né, cara, dar esse passando tudo que aconteceu e se preparar pra ler o próximo livro. Cara, o pessoal que escutou aí, cara, o pessoal que escutou aí, tenha certeza. O que vocês escutaram teve quase 2 vezes mais de papo da gente. É verdade, pra caramba. Cara, queria agradecer, Shimu, pela participação, cara. Cara, sempre muito bom, sempre muito legal estar aqui. É só chamar que a gente volta e bater o papo. Rex. Cavaleiro Zodíaco vai pra gente. Aguardo. Vamos embora, Cavaleiros. Rex, obrigado, cara, por ter participado disso também. Valeu, Thiago. Obrigado aí. Andrés. Direto de Paris, agora deve ser 3 horas da manhã aí já, né? São 2:30. A gente começou a gravar o quê? 9:30? Por aí. Foi comprido, né? Mas então, que bom que voltamos, né? Eu tava com saudade aí de gravar. E tamo junto. Vambora. É isso aí, Dudu. Então esse Beleza. é o papo sobre o universo, né, cara? Não sei nem como definir. Tem agora que ser como o Sporverso mesmo, né? Agora é o fim mesmo dos nossos programas aí, dessa série de programas, né, da parte 1 e da parte 2. Pô, espero que vocês tenham gostado aí, galera. E, por favor, aproveitem aí o sistema do Discos, né, Thiago? Pra comentar, porra, e continuar com a discussão. Não acaba aqui, não. A discussão continua nos comentários. A gente vai estar lá com vocês. Eu vou comentar o que vocês comentarem. Então, continuemos aí, né? Thiago, você tem conta no Discos, Thiago? Tenho sim, cara. Então comenta lá também. Tamo junto. Beleza? Falou. Galera. Valeu, galera. Obrigadão. Até a próxima.